E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma jornada incrível pela história da nossa fé. Hoje, a gente vai conhecer a história de um guardião de verdade, um papa que protegeu a igreja numa época, super perigosa. Se preparem, porque a história de São Félix III está começando. Sério, já pararam para pensar nisso? Que os santos são tipo super-heróis da fé? É isso mesmo. Cada um deles tem uma história fantástica, cheia de desafios, uma missão única e, claro, poderes que vêm da fé que eles tinham em Deus. É como se fossem os heróis que a gente vê nos animes, sabe? Lutando contra as forças das sombras para defender a verdade. E é por aí mesmo. A igreja nos mostra os santos como se fossem faróis. Sabe aqueles faróis gigantes que guiam os navios? Então, são luzes super fortes que ajudam a gente a não se perder no escuro e a sempre achar o caminho de volta para Deus. Eles são nossos guias. Então, vamos lá. O herói da nossa aventura de hoje foi um papa. Um papa muito, mas muito corajoso, chamado São Félix III. A missão dele, vixe, foi uma das mais complicadas que já existiram. Ele precisou usar toda a força que tinha para conseguir vencer. Olha só que legal, o Félix nasceu lá em Roma, na Itália, há muito, muito tempo. E tem uma curiosidade super da hora sobre ele. Um parente dele, lá na frente, muitos anos depois, também virou papa e um santo super famoso, São Gregório Magno. Pelo visto, a santidade já estava no sangue da família, né? Ok, agora a gente precisa entender o cenário da batalha. Todo herói de verdade tem que enfrentar um mundo em perigo, não é mesmo? E com São Félix III, nossa, não foi nem um pouco diferente. A igreja estava no meio de uma verdadeira tempestade, cheia de problemas por todo lado. Imagina só, quando Félix virou papa, lá no ano de 483, o mundo da igreja estava de cabeça para baixo. De um lado, lá no Oriente, o imperador estava apoiando umas ideias bem doidas e confusas sobre Jesus. E do outro lado, na África, os cristãos estavam sendo perseguidos por um povo barra pesada, os vândalos. Era a ameaça vindo de todo lugar. E é aí que entra a missão dele. Todo papa tem um trabalho principal, ser o guardião do depósito da fé. Ué, mas o que é isso? Pensa num baú de tesouro. Dentro dele estão todas as verdades que Jesus nos ensinou. A missão do papa, por ser o sucessor de São Pedro, é justamente proteger esse tesouro a todo custo e manter a igreja unida, firme e forte, igualzinho a um capitão que não deixa seu navio afundar na tempestade. E agora começa a luta. Para defender a fé, o Papa Félix teve que encarar umas coisas que a gente pode chamar de ideias monstro. Isso mesmo. Eram tipo uns pensamentos errados que se espalhavam por aí, deixando todo mundo confuso sobre quem era Jesus de verdade. Essa ideia monstro tem um nome oficial: heresia. Para ficar fácil de entender, imagina que a nossa fé é um quebra-cabeça gigante que monta a imagem certinha de Deus. A heresia é aquela peça que vem errada, sabe? Ela não encaixa de jeito nenhum e acaba estragando o desenho todo. Então, a principal ideia monstro que o Félix teve que enfrentar se chamava monofisismo. É um nome esquisito, né? Mas olha a diferença. A verdade que a gente acredita é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. As duas coisas ao mesmo tempo numa só pessoa. Já essa ideia monstro dizia que a parte humana de Jesus tinha meio que sumido, sido engolida pela parte divina. E isso era perigoso demais, porque era como dizer que Jesus não foi um homem de verdade, como a gente. E aí, o que o nosso herói fez? Ele usou seu poder especial de guardião. Peitar o imperador era uma coisa super arriscada, mas o Félix foi lá e disse um não bem grande para essa ideia errada. Ele precisava proteger a fé. E como tinha um outro líder importante, o patriarca Cássio, que teimava em continuar com o erro, o Papa teve que usar sua medida mais forte, a excomunhão. Foi tipo dizer: olha, para proteger todo mundo, você não pode mais fazer parte do nosso grupo. Mas calma que a coragem dele não parou por aí, não. O Félix também viu que os cristãos lá da África estavam sofrendo muito. Então ele mandou ajuda, deu força para os bispos e, com o coração de pai mesmo, recebeu de volta todo mundo que tinha sido obrigado a aceitar uma outra ideia monstro, o arianismo. Ele foi um protetor de verdade em todas as frentes. Nossa, a vida do Félix foi tão heróica, mas tão heróica, que a igreja reconheceu ele como um santo. Mas como é que isso funciona? Como alguém vira santo oficialmente? Existe um caminho, sabe, um processo certinho para a igreja ter certeza de que aquela pessoa é um exemplo para todo mundo? É tipo passar de fase num jogo. Primeiro nível,
a pessoa se torna venerável. Isso acontece quando a igreja estuda a vida dela e confirma que ela viveu a fé, a esperança e o amor de um jeito heróico. Nível 2, para virar bem-aventurado ou beato, precisa acontecer um milagre comprovado que tenha acontecido porque pediram a ajuda dela. E o chefão final, para se tornar santo, precisa de um segundo milagre. Aí sim, o Papa declara que a pessoa é um modelo para a igreja inteira. Beleza. Mas e depois de toda essa luta, qual foi o resultado? Qual foi a grande vitória e o legado que o nosso guardião, São Félix III, deixou pra gente? Bora ver como a história dele mexe com a nossa vida até hoje. Então, fazendo um resumão do nosso herói, São Félix foi um mega defensor da verdade, um protetor dos que estavam sendo perseguidos e um baita exemplo de papa corajoso. Ele virou aquele farol luminoso de verdade. E ó, mais uma curiosidade maneira. De todos os papas que já existiram, ele é o único que está enterrado lá na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma. Que demais, né? Anotem aí para não esquecer, dia 1º de março. É nesse dia que a igreja inteira comemora a festa de São Félix III. Um dia para a gente lembrar da coragem dele e também pedir ajuda dele para a gente continuar firme com Jesus. E agora a missão é nossa. A história de São Félix joga um desafio para a gente. Parem para pensar. Como é que a gente pode ser um guardião da fé hoje em dia? Na nossa vida, na escola, em casa, com os amigos, como a gente defende a verdade com carinho e coragem? É isso aí, pessoal. Valeu demais por terem acompanhado a gente nessa história incrível desse super-herói da fé. Se curtiram a jornada do São Félix III, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com a galera e, claro, se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas para a gente viver mais aventuras como essa. Um abraço e até a próxima!